Antes de falarmos das contribuições, eu vou aqui para o item 5, falar dos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios são entendidos, sim, pela corrente pentapartida, pelo Supremo Tribunal Federal, como espécie tributária. E a aplicação, a destinação, o custeio dos empréstimos compulsórios, ele é instituído a título de quê? Guerra e calamidade pública. É só lermos o artigo 148 da Constituição. Então, olha, temos o 145 da Constituição, nos incisos 1, 2 e 3, com a previsão de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Temos o artigo 148 da Constituição, que prevê que, em caso de guerra ou calamidade pública, é possível a instituição de empréstimos compulsórios, ou seja, empréstimos obrigatórios, mas está valendo, tá? A nomenclatura aqui utilizada pela Constituição para esse tipo de espécie tributária. E aqui nos empréstimos compulsórios eu acho interessante nós falarmos que, recentemente, em função dos problemas da Covid e com o decreto de calamidade pública, poderia ter sido instituído um empréstimo compulsório em função da calamidade pública. Não houve, mas poderia. E, se houver novo decreto de calamidade pública, poderia se pensar na instituição de empréstimo compulsório para toda a população em função dessa calamidade pública nova, que aqui em tese decretada. E aí, a partir aqui do 4, aí temos o 4.1, 2, 3, 4 e 5, parece cansativo, né, gente? Mas nós precisamos conhecer as receitas tributárias decorrem de que espécies tributárias. Então, precisamos saber quais são as espécies tributárias para ver lá formar quais são as receitas públicas ordinárias derivadas. Ou, no caso, imposto extraordinário de guerra ou empréstimos compulsórios, como em função da ausência de previsibilidade, não podemos pensar na classificação como ordinário. Então, nós temos aqui, no item 4, com seus desdobramentos, as contribuições. E aí nós temos as contribuições previstas no artigo 149, e 149A, 195 da Constituição, com a ressalva aqui do acréscimo com a previsão da CID combustível, da CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, e nós temos, a título de exemplo, a CID combustível. Eu vi recentemente um pouco, confesso que não sei, inclusive aqui corrente a professora Ana Carla Cifelia, mas professores de Direito Financeiro e Tributário recentemente suscitando que a CID não é, essa contribuição de intervenção do domínio econômico não seria tributo. A posição do Supremo Tribunal Federal e da corrente majoritária dos manuais de direito tributário no sentido que é tributo. Então, eu confesso que não compreendo qual seria o fundamento, mas também não destinei tempo para ver o porquê dessa tese, no sentido de que CID, contribuição, portanto, espécie tributária, contribuição de intervenção do domínio econômico, previsto lá no 149, especificamente no 177, parágrafo 4º da Constituição, que aqui eu afirmo, e não tenho dúvida, não sei se desconheço, mas acho que são poucos que têm, em relação à característica da contribuição de intervenção do domínio econômico como espécie tributária, tá? Como tipo de contribuição que é uma espécie tributária. Então, nós temos as contribuições sociais gerais, aí eu aqui especifiquei a destinação e custeio, salário, educação, PIS, PASEP e FGTS, no 149. Temos as contribuições sociais, para quê? Custeio da Seguridade Social, aí temos previdenciárias, as assistenciais, temos aqui também o Fundo Rural e o SAT, incluído no artigo 195. A CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico do setor correspondente, clássico exemplo, CID Combustíveis, como já mencionei, 149, 177, parágrafo 4º. Temos as contribuições profissionais, que vão ser utilizadas, né, a título de custeio dos serviços corporativos. Aí nós temos os conselhos regionais e costumamos exemplificar CREA, CRM. Aqui, propositalmente, eu excluí a contribuição para a OAB, porque é uma discussão
não pacífica. Em alguns manuais, nós vemos a relação, em algumas aulas de alguns professores de direito tributário, a relação da contribuição para a OAB como contribuição para a categoria profissional e, portanto, com característica de contribuição tributária, um tipo de contribuição, espécie de contribuições profissionais tributárias. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Por quê? Eu estou aguardando o que o Supremo Tribunal vai dizer, o Supremo Tribunal Federal vai dizer. Houve, ou ano passado, ou ano retrasado, agora eu estou um pouco em dúvida sobre, acho que foi no final do ano retrasado, o Tribunal de Contas da União determinando que, pedindo, solicitando que a Ordem dos Advogados do Brasil, determinando mesmo, prestasse contas da utilização dos recursos pagos a título de contribuição para ordem, todos os advogados e estagiários fazem esse pagamento, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entendeu que não deve fazer essa prestação de contas e que, portanto, se insurgiu contra essa determinação do Tribunal de Contas da União no Supremo Tribunal Federal. E ainda não houve a análise, então o entendimento do TCU é no sentido de que sim, é tributo, então deve prestar contas. A gente viu hoje que toda vez que houver dinheiro público, existirá um sistema de controle. E aí entra numa discussão da natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, qual é a natureza jurídica dela? E aí o Supremo já se manifestou que é uma instituição sui generis. E a alegação da ordem é que se ela se submeter à prestação de contas, tal como todos os órgãos da administração, já que ela não integra a administração pública, a direta, obviamente que não, nem a indireta, e a prestação de contas a fragilizaria, colocaria numa condição de fragilidade e, de certa forma, reduziria a autonomia de um órgão que está lá, de uma instituição que está lá prevista na Constituição, com poderes, inclusive, de entrar com ação direta de constitucionalidade. Então, é uma discussão ainda pendente de decisão. Oi? Essa discussão da OAB é uma discussão interessante por causa da diferenciação, né, que se cria em relação aos outros conselhos de classe. Porque a teoria e a doutrina ela é pacífica no sentido de que esses conselhos de classe eles teriam uma função quase que autárquica, né, como reguladores das atividades, e a discussão que existe, muitas vezes eu coloco isso na sala, aqui na universidade para os alunos, né, eles têm dificuldade de entender se todos são órgãos de classe, se todos estão regulamentando ali uma determinada área econômica ou uma determinada área profissional, né? Porque um é diferenciado. Então, eu explico para eles que a teoria que é suportada, vamos dizer, interpretada pela OAB, é que ela teria um status constitucional e que ela teria a questão da garantidora de direitos e etc. Eu, pessoalmente, acho muito frágil nesse argumento, porque o Ministério Público também é garantidor da democracia, dos princípios, e o Ministério Público presta contas do que faz. Os tribunais de contas também são constitucionais e eles têm lá os sistemas de controle interno deles e não podem fugir ao princípio da legalidade, né? Então, é estranho. Os tribunais, dentro do judiciário, você tem ali a área do Conselho Nacional, que cuida, né, de verificar toda a parte administrativa e também, se não houver, dentro do exercício da atividade administrativa, se não houver um bom gasto do dinheiro público, eles estão submetidos à punição. Não faz muito sentido, né? Eu pessoalmente, mesmo sendo advogada, eu entendo que isso daí é uma reserva. Eu sei que é polêmico, mas é uma reserva de mercado jurisdicional, institucional, vamos dizer, da OAB, que não faz sentido. Ou você aplica para todos os órgãos de classe a ideia de que não devem prestar contas, ou você aplica para todos os órgãos de classe a ideia de que devem prestar contas. E quem gasta bem o dinheiro público não tem de temer, né? Então, não tem por que não querer o controle. Isso daí mexe um pouco com a autonomia da forma de contratar os servidores, enfim, tira certas liberdades com as quais a OAB está
é adaptada na sua administração e que os outros conselhos de classe não têm a mesma verdade. Então, eu acho estranho isso. Eu concordo, eu fico muito feliz da sua entrada. Eu não ia falar a minha opinião, mas eu já tinha manifestado publicamente a minha opinião em um grupo específico logo que veio a decisão do TCU e a comunicação para a OAB, e a minha resposta lá no grupo foi finalmente. Eu também sou advogada, mas eu não consigo enxergar fundamento jurídico para que a natureza dessa contribuição, que não consigo enxergar a diferença para as contribuições realizadas para os demais, as demais entidades de classe, já que tem natureza, sim, de contribuição profissional, por que não pode, e concordando integralmente com a sua manifestação, por que não vai prestar contas? E, como você disse, demais outros órgãos de controle externo prestam contas, então por que não prestar? Então, mas eu confesso que estou curiosa pela decisão do Supremo, porque, para mim, pode ser tanto num sentido quanto no outro. Então, eu gostaria muito de saber como o Supremo vai se manifestar em relação a essa característica sui generis da OAB e qual saída seria. Porque, apesar de ser esse o problema em relação à OAB, existem órgãos e conselhos de classe com problemas também em relação ao regime de contratação, uma indefinição, decisões de tribunais gestionais no sentido de que devem ser servidores ou empregados públicos, um integram a administração, outros entendimento de que seria numa atividade similar à de paraestatal. Então, assim, é um campo aí que eu acho um pouco ainda... Precisava haver uma harmonia, né? E todos os órgãos de classe estarem dentro daquela harmonia. É uma discussão que não tem exatamente o mesmo fundamento, mas que de tempos em tempos volta, é a questão do que fazer com os recolhimentos do Sistema S. Toda vez que o governo federal, né, na sua necessidade de busca por receitas, enfim, aí tudo está dentro da questão das receitas públicas serem sempre menores do que a demanda da sociedade, sempre que o governo federal tenta avançar, né, num controle maior dessas receitas do Sistema S, o Sistema S espana, não, mas nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e é um dinheiro público, é uma receita pública, né? O que fazer com essas destinações? São discussões que aparecem de tempos em tempos, e nesse ambiente que a gente vive, professora Aline, de cada vez mais demandas, cada vez mais uma exigência de uma diminuição desse distanciamento, dessa desigualdade social, claramente se coloca que essas receitas públicas que são arrecadadas pelo Estado brasileiro, que não são poucas, né? Não são suficientes, mas não são poucas. Elas precisam passar por um processo de revisitação. Quais são as prioridades da administração? Né? E quando eu falo de revisitar as prioridades, eu não estou falando de tirar de saúde e educação, que também é outro lugar que sempre, né, é bastante atacado. Ali tem de ser garantido. Mas tem tantas outras vinculações dentro do orçamento público, que é essa destinação a pontos específicos, né, a despesas específicas, a setores específicos, que poderiam ser revisitadas e que não estão sendo revisitadas. Então, é um dilema desse Brasil que luta para combater a desigualdade. E, nesse momento especial, luta para combater a fome, luta para combater o desemprego, e isso só pode ser feito com receita pública e uma atuação mais intensa do Estado. Eu não sou daquelas que gosta do Estado em tudo que é lugar, fazendo tudo que é coisa, eu realmente não sou. Mas, num momento em que as pessoas estão passando fome, que estão sem acesso à saúde, que estão sem emprego, não é o setor privado que vai prover isso. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.